Então, muito boa noite. Boa noite, pessoal, todas, todos e todes. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a participação de vocês em nome da comissão organizadora da 22ª SAF do PUC-Rio. Gostaria de dar as boas-vindas. Essa é a palestra de encerramento de um ciclo que tivemos ao longo de maio e junho. Então, caso queiram, possam assistir, todos os vídeos estão no canal do evento no YouTube. Para as pessoas inscritas, o link do formulário de presença de hoje também já está no chat. Pedimos que, se possível, vocês deixem as câmeras abertas, tá? Se identifiquem também com nome e sobrenome. Nós gostaríamos também de agradecer imensamente, primeiramente, à comissão organizadora por toda a dedicação a esse evento, né? Ao público que vem nos acompanhando desde o início, quem chegou depois também, quem nos acompanha hoje, ao corpo de palestrantes, mulheres com excelentes palestras, todas palestras com temas bastante instigantes, atuais, tudo maravilhoso, e hoje não deixa de ser igual. Gostaríamos de agradecer em especial a presença facete da professora Catiuxa Ribeiro, com o tema Uma Análise da Filosofia Africana sobre o Mulherismo Africano. A professora Catiuxa Ribeiro tem graduação em Filosofia pela UFRJ, ela é mestre em Filosofia pelo Cefet Rio, com o tema da dissertação Kemet, Escolas e Arcádias, a Filosofia Africana no Combate ao Racismo Epistêmico e a Lei 10.639 de 2003. Atualmente, ela é doutoranda em Filosofia no PPGF, da IFIX, da UFRJ, e sua pesquisa é sobre filosofia quemética egípcia, né, africana antiga, e envolve também epistemicídio, filosofia política, a Lei 10.639 e a garantia de seus direitos e aplicabilidade, bem como ações emancipatórias para a população negra. Ela é coordenadora geral do Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios, Jerumá, na UFRJ, na área de filosofia africana e indígena. E tem familiaridade com as filosofias de Mate, Ptah-Hotep, Teófilo Obenga, Marcus Garvey, Sheikh Anta Diop, Angela Davis, Bell Hooks, Sueli Carneiro, Abdias do Nascimento, dentre outros grandes nomes. Professora, nós gostaríamos de dar as boas-vindas com imenso prazer que nós abrimos a fala para a senhora. Já habilitei. Tá certo, obrigada. Bom, família, boa noite, Hotep. Agradeço esse convite, agradeço a esse encerramento, agradeço a paciência, né, nas trocas dos diálogos. Acho que foi com o Diego, que muitas das vezes, né, brilhantemente tentando ali conduzir comigo e eu nessa minha vida tribulada de final de doutorado, recebendo novos pesquisadores, enfim, fazendo a vida girar. Muitas das vezes não consegui dar conta de algumas coisas que me foram pedidas, mas fico feliz da presença das pessoas que estão aqui. Hoje eu trouxe um pouco de um diálogo, né? Queria primeiramente pedir bênção à ancestralidade, pedir licença ao dia. Eu sou mulher de axé, então sempre quando eu falo desse lugar, peço bênção aos meus mais velhos, dou bênção aos meus mais novos. Também porque, como eu sempre trago análises que são análises em torno de algumas referências da nossa antiguidade, da nossa ancestralidade, eu sempre peço licença para falar, porque nada, absolutamente nada do que eu vá trazer aqui é novo, né? Nem tampouco eu estou inventando a roda, só estou permitindo que essa roda não pare de girar. Então, fico muito feliz e retornar à PUC. Eu comecei minha graduação na PUC, só que na PUC São Paulo, e aí depois migrei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, há algum tempo eu tenho me dedicado a estudar sobre filosofia africana desde a graduação, desde o primeiro período da graduação, e no percurso dessas análises, desses diálogos em torno da filosofia, me dei conta que os interlocutores da filosofia não se pareciam comigo, né? Tampouco se pareciam com pessoas como eu. E também a ausência das mulheres, né? Então eu estudei o tempo todo homens, né, ocidentais, e que falavam do Ocidente.
e para as pessoas, né, de origem do Ocidente. Embora a filosofia tenha essa característica de ser de ter uma proposta universal, mas nós sabemos que esse universal ele tem as suas limitações, né? Esse universal está dentro de um lugar que é um lugar setorizado. E dentro desse lugar setorizado não estão as populações negras, né? Não estão as mulheres negras, não estão os homens negros, não estão as mulheres, não estão as mulheres trans, não estão os homens trans, né? Não estão os homens gays, enfim. Né? É uma filosofia pensada estritamente para um senhor definidor, que é esse homem branco que define toda e qualquer proposta de pensamento filosófico do mundo. Então, eu escrevi um artigo recentemente, o ano passado, com a mestra, professora Sônia Ribeiro, que por coincidência do destino é minha mãe biológica, mas é que é socióloga brilhante, né, e mestra também. E nós escrevemos até saiu na revista Cult, e eu queria falar um pouco desse trabalho, que é um trabalho sobre como que a filosofia africana pode apresentar uma perspectiva de mundo que seja uma perspectiva de mundo ancorada pelas mulheres, né? Já que até aqui nós conhecemos uma filosofia que é estritamente masculina, uma filosofia que é uma falosofia, né? Uma filosofia falocêntrica. Pois então, nós começamos a pensar que a África é um continente matrilinear. O que é um continente matrilinear? Que tem uma origem, que é uma origem feminina. Essa origem feminina, ela é uma origem consanguínea. Então, que esse processo, né, ancestral hereditário, ele sempre traz uma gota feminina, uma vez que essa gestação biológica e essa gestação mítica, ela parte de uma perspectiva de filosofia de mundo que está ancorada em Ma'at, né? Ma'at pode ser lida como uma deusa, pode ser lida como uma divindade, como os antigos egípcios a chamavam, mas ela também pode ser um invocativo. Ela também pode ser um sistema filosófico, né? E eu tenho pensado agora, nessa reta final de tese, eu acho que muitas pessoas sabem muito bem como é isso, que tentar pensar essa deusa Maat não como uma divindade, né? Mas nós podemos perceber Maat como um invocativo, uma tradição e uma escola filosófica. Maat como filosofia, um ser que existiu, né? Porque para as filosofias africanas você é um ser que coexiste, e como você coexiste, você tem essa relação com o que se chama de não real, mas o que é real, né? Então essa noção de mundo singular, de eu sou, eu existo, para as filosofias africanas ela é um pouco frágil, porque você sente e coexiste na medida que você se relaciona com o cosmos, na medida que você se relaciona com esse universo que está intrinsecamente ligado com a tua realidade. Então, na medida que você se conecta com essa deusa, com esse Neteru, que era assim que ela era chamada na antiguidade, Neteru Neteru significa natureza, né? Que dá origem, né, ao Shaut Neter, que é as espiritualidades da antiguidade quemética. Para quem não sabe, Kemet é o nome original do Egito. Egito é uma nomeação dada pelos gregos, né, além do rio Egeu. Então, como eles, assim como comprova o George James, muitos dos gregos estudaram, né, no Egito. Então, automaticamente, eles foram renomeando algumas coisas como hieróglifo, Egito, deuses, enfim. Mas o que eu quero trazer com isso me lembra muito quando o professor Renato Nogueira traz a questão de Orumilá, né? Que Orumilá é lido como um deus, mas para as filosofias africanas não existe essa relação de distanciamento, né, com esses deuses, né? É uma relação que é uma relação única. Única que eu digo no sentido de ter essa confluência, como fala o mestre bispo, assim, né? Essa confluência dessas duas energias. Então,
nessa filosofia, né, desse ser que existiu, é um ser que existiu numa realidade metafísica e que produz filosofia. Uma filosofia que carrega elementos muito específicos, né, que falamos como a natureza, que falamos com o meio ambiente, e que tudo isso se conecta e faz com que essa relação real e real ela se torne um sistema filosófico. Então, Maat, ela pode ser lida como um sistema filosófico porque ela é um princípio cósmico, e como ela é um princípio cósmico, ela constrói uma realidade. E como ela traz na sua concepção de mundo, que nós aqui conhecemos como leis de Maat, que são 42 leis de Maat, na verdade são 42 princípios, né? Que são princípios que se utilizavam para pensar a organização daquele território, né? Então, ele é uma ideia central de um pensamento ético e como esse pensamento ético ele se dá na realidade. Então, nós temos aí um sistema constitutivo de 42 possibilidades de como você vai construir o que diz a professora Ana Maria Monteiro, uma ontologia e uma antropologia dessa dimensão metafísica da alma a partir de uma arte. Então, ela produz um modo de comportamento. Você tem uma ontologia, você tem uma possibilidade de sujeito, que é um sujeito que só se compreende a partir dessa realidade, que é essa realidade não somente racional. Você tem um sujeito que é racional, e muito se diz, né? A África é sentimento e o Ocidente é razão. A África também é racional, né? Não pode extrair a racionalidade do continente africano. A diferença é que a racionalidade ela não é um elemento primordial, ela não é um único elemento que constitui o sujeito, constitui o ser. Diferente, como diz a professora Ana Maria Monteiro, que o Ocidente transforma os seres em mercadorias, né? Dentro dessa perspectiva de mundo africana, e nós podemos estender isso para as filosofias dos povos originários, é só olhar para o Krenak, né, quando ele fala ideias para adiar o final do mundo, e ele está nos convidando a pensar que não tem como dar continuidade a uma humanidade se você não se correlacionar com a natureza, se você não se correlacionar com o cosmos. Então, essa relação desses sistemas constitutivos constrói esse sujeito, constrói esse ser, que é um ser que, a partir de Maat, como um sistema filosófico, tem 42 possibilidades de concepção de uma pessoa, de um sujeito no mundo e do seu ambiente. E como nós podemos nos relacionar com cada elemento da realidade. Dentro dessas 42 possibilidades, você tem uma ética. E essa ética possibilita que aquele território fosse organizado por essa ética. Dr. Molefe Ketiachante diz, inclusive, que essa ética, essa noção de Maat, é uma noção que nasce no Egito, mas se nós trouxermos o pensamento de Cheikh Anta Diop, que fala de uma unidade cultural da África negra, ele vai dizer que que a África é um continente, né? Então não dá para olhar para a África como um sistema único, né? Tem que olhar para o continente africano e entender que existe diversas realidades culturais dentro do continente africano. Mas tem um princípio, e esse princípio ele não se perde, que é esse princípio de pensar o mundo a partir de um elemento ancestral, né? De entender, como diz o filósofo Mongobi Ramose, uma ontotriádica, né? Que você só consegue compreender uma ontologia se você estiver responsabilizado com ontem, entendendo que você está no hoje e entendendo que você vai deixar para amanhã. Não existe essa noção singular de eu sou, eu existo, eu faço nesse momento, ou então é que a vida é curta, só se vive uma vez, sabe? Então vou dar conta de fazer isso aqui, porque qualquer passo que se faça, qualquer ação que se faça, tem uma responsabilidade de como é esse elemento do futuro. Tudo isso para dizer que essa responsabilidade, né? E quando nós pensamos em filósofos como Ptahhotep e Amenhotep, que são filósofos que, como muito bem nos trouxe o professor Renato Nogueira no seu texto brilhante, A Ética da Serenidade,
tem propostas filosóficas de organização de território, né? Então, não dá para dizer que a filosofia também não estava presente no solo africano, né? E que a filosofia ela nasce no século V com os gregos, né? Inclusive, Teófilo Obenga, que é um outro filósofo, diz que isso é um mero silogismo do racismo. Maat, ela está configurada num elemento feminino. Ela é uma mulher que carrega uma pena de avestruz, ela tem asas e ela tem penas. Eu até ouso dizer que ela tem 42 penas, porque são as possibilidades. Então, quando nós estamos falando de África como matriarcal, matrifocal, matrilinear, matrigestora, nós estamos entendendo que é esse princípio organizativo de Maat, sabe? Esse princípio feminino que traz elementos que, como diz Oyeronke Oyewumi, coloca as mulheres como co-criadoras do divino. Então, o continente africano produz um sistema filosófico ancorado numa experiência feminina. E como ele produz um sistema ancorado num elemento feminino, mesmo que você nasça biologicamente homem, e aí eu acho que a gente pode, enfim, fazer uma outra mesa mais para frente para discutir que gênero não é uma questão no continente africano, como traz a própria Oyeronke, inclusive o texto da Oyeronke, A Invenção das Mulheres, foi traduzido recentemente. Eu escrevi a orelha do livro com o professor Rafael, que é um exímio especialista em Oyeronke. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando nós estamos pensando o poder feminino nas tradições africanas, ele é milenar. E essas relações de pertencimentos, elas estão envoltas aos valores ancestrais, sociais, pois esses poderes, né, de reconstrução de território organizado por um movimento feminino, eles são capazes de gestar e organizar aquele território. Então, mesmo que você venha biologicamente homem, você vem com essa gota de quem te deu a vida, de quem te geriu. Então, você vem com esse elemento feminino de organização. Então, nós estamos, como diz Cheikh Anta Diop, com um sistema e um outro sistema. Nós temos um berço norte, que é o berço ocidental, e nós temos o berço sul, que te apresenta uma possibilidade de pensar uma filosofia a partir das mulheres. As mulheres como co-criadoras do divino, porque elas advêm dessa experiência de Maat. Quando nós falamos de co-criadoras porque elas trazem a vida, nós não estamos colocando as mulheres nesse lugar que o Ocidente colocou as mulheres, de paridoras, de mulheres que estão a serviço do lar, a serviço do seu companheiro. As mulheres são gestoras de vida, elas não têm que gerir a vida, elas gestam o poder de manutenção daquele território. Então, o corpo dela é um portal, mas não é essa noção biológica de gestação, sabe? É essa noção cósmica mesmo, né? De entender que essa responsabilidade é uma responsabilidade que parte de um elemento feminino e que está para todos os sujeitos que estão naquela comunidade. Então, pensando nisso, a professora Sônia Ribeiro e eu escrevemos um texto que se diz As Mulheres Negras e a Força Matricomunitária, né? A contribuição feminina nos territórios tradicionais que estabelece a condição de estar em igualdade de direito. E é sobre isso que eu queria trazer um pouco, então eu trago essa introdução para vocês entenderem como que essa relação do feminino ela é uma relação que está desde tempos imemoráveis nas filosofias africanas, como fala o professor Teófilo Obenga. Então, essa força dinâmica, propulsora, né, que movem as relações, elas têm esse processo comum, que é esse processo da feminilidade, e que organiza e propõe perspectivas interrelacionais, né, que são essas perspectivas comunitárias, que é o que a gente vê na filosofia kemética, que a gente vê na filosofia iorubá, que a gente vê na filosofia Ubuntu, que ela só acontece na coletividade, ela não acontece na singularidade. Você não tem como pensar uma filosofia africana, olhar para um território africano, se ela não for comunitária. E ela é comunitária porque você não se entende como um, você se entende como dois, nessa realidade, numa outra realidade não física. Então, automaticamente, se você não é um,
Você não olha para o entorno como um, então você olha no entorno como um todo. Então você tem uma perspectiva de que eu sou, você é, nós somos, e nós somos um território. Essas dinâmicas, elas instrumentalizaram a existência comunitária e colocaram as mulheres como força para gerir, gestar e organizar ancestralmente, socialmente, economicamente e politicamente os seus territórios. Assumindo esse papel de matrigestoras, sua e das suas continuidades e da sua comunidade. Quando nós falamos desse poder, nós estamos falando das relações sociais de africanidade, estabelecendo como base em um coletivo social ancestral que baseia seus modos de vivência e experiências alicerçados nas tradições das filosofias da antiguidade. Tradições que buscam reforço e equilíbrio nos elementos da natureza, como princípios básicos de organização existencial. E é por isso que é preciso compreender que essa relação é uma relação que existe numa noção de... numa relação numa relação, me fugiu a palavra, numa relação de pertencimento com a comunidade, segundo a qual os seres humanos dessa comunidade são considerados ontologicamente constituintes desse sagrado. Então, sagrado no sentido que você precisa preservar aquele território, você precisa se sentir pertencente daquele território. Me lembra muito quando... Eu vou falar muito do Krenak, porque eu gosto muito de ideias para Diálogo Novo Mundo, e eu gosto muito quando ele traz, por exemplo, se você não compreender que a natureza faz parte de ti, faz parte desse território, nós estamos fadados ao fim. Então, é nesse sentido que nós precisamos considerar ontologicamente, constitutivamente, como essa noção de bioancestrálico, né? Dessa relação de ancestralidade que está correlacionada com essa noção. Então, nesse contexto, o poder feminino, ele constitui na natureza e no corpo das mulheres, e ele está intimamente interligado também ao corpo masculino, uma vez que ele passa por esse útero e traz esses elementos, né? Ele traz esse elemento feminino com ele, esse sangue dessa mãe que passou por esse processo com ele. Esse valor, né, e que dá E nesse encontro produz a manutenção da vida, sendo revertido nesses valores sagrados. Então, entendendo as mulheres, né? Por isso que é uma sociedade que não é uma sociedade patriarcal, uma sociedade matrilinear. Esse valor faz parte dessa roda cíclica existencial que busca esse equilíbrio dinâmico necessário para pensar esse fortalecimento da comunidade. Sua matriz germinativa de enfrentamento, e essa matriz germinativa de enfrentamento, de organização comunitária, pode nos ajudar a pensar num outro modelo filosófico de organização de mundo, mais comunitário, mais real. E muito se fala de bem viver, mas bem viver são essas filosofias que entendem, né, toda essa correlação de que você não é se o outro não é também. Então, nós estamos falando desse enfrentamento, desses massacres coloniais, e olhando para essas perspectivas como o enfrentamento do próprio epistemicídio, como fala a professora Sueli Carneiro. O epistemicídio ele chega antes da bala, né? Quando nós estamos falando dessas violências, olhar para uma filosofia que é uma filosofia organizada por mulheres, uma filosofia territorial e uma filosofia que entende que precisa me respeitar e respeitar o todo, você entende que tem um princípio filosófico que é um princípio de organização comunitária. Então, você começa a colocar a validação dos saberes femininos africanos como uma possibilidade de reconstrução social. Então, é a partir dessa força biomítica que nós reestabelecemos dentro da comunidade o segredo, o sagrado social, a economia, a política, que garante a resistência de sobrevivência do povo africano e seus descendentes, tanto na diáspora quanto no continente africano. E quando nós estamos falando de como isso chega no Brasil, no sequestro do Atlântico, né? O sequestro do Atlântico trouxe essas filosofias
e essas ciências capazes de reestruturar e recolocar os descendentes dos povos africanos, as mulheres negras e os homens negros que chegaram aqui no Brasil e construíram seus territórios aqui, para reestruturar e essas práticas, né, embasado nas teorias afrocêntricas, né, que te convida a pensar uma agência africana e uma localização. E essa localização vai dizer que para você pensar como a população negra se organizou, você não pode olhar para o Ocidente, mas olhar para esse corpo que chega aqui, esse corpo território que mesmo, né, com o deslocamento do Atlântico, traz essas experiências no seu corpo enquanto território de manutenção desse sagrado. Então, essas práticas, elas estão embasadas, né, e recriam esses territórios, e aí nós conseguimos identificar isso no terreiro, no quilombo, na roda de samba, na roda de jongo, nas comunidades, em qualquer espaço organizado pela população negra que chega aqui, antes e após o período escravocrata. Esses modelos de sociedade, que são esses modelos patriarcais e comunitárias, né, elas embarcam e trazem essas memórias, né, entendem essas memórias como manutenção. E o seu corpo, mesmo que tenha passado por tantas violências, não apagou esses registros ancestrais. Mesmo que tenha passado por tantos destroços do colonialismo, como fala o mestre Jairo, não apaga essas memórias. Sendo assim, é preciso retornar a essas experiências comunitárias cooperativas que esses grupos já vivenciaram desde as suas heranças antepassadas, desde o momento de dor, né? Desde a saída de um mundo que não se conhecia para vir para um outro mundo, olhando sempre para trás para reconstruir a frente, o que as filosofias Akan chamam de Sankofa, né? Que sempre você vai olhar para frente, espelhando nas experiências do passado, porque você pode não saber para onde você vai, mas você precisa saber de onde você veio. Então, mulheres e homens que trazem essa experiência filosófica, né, com essas energias ancestrais, com esses olhares, com essas falas, com essas cicatrizes, com essas curas ancestrais, com esses toques, com esses cheiros, com esses afetos, com esses risos e principalmente com as suas escutas e observações, reinventaram as suas diferenças e resguardaram todas essas resguardaram todas essas estratégias de manutenção. Cada mulher e cada homem que aqui chega, que traz essa experiência matrilinear e traz essa experiência de manutenção de saber, elas começam a tecer a sua história galgada na experiência da antiguidade, recriando, né, a partir desse mapa de localização de memória, que é o continente africano, e percebendo que aqui, reconstruindo essas ações e colocando também esse olhar dentro dessas propostas, constrói um território que seja um território pensado a partir dessas feminilidades e a partir dessa organização comunitária. No Brasil, essas lideranças negras, elas estão presentes muito à frente de grandes comunidades tradicionais. E aí eu vou me atentar um pouco aos quilombos e aos terreiros de candomblé, né? Que são esses espaços que não são somente um espaço religioso, mas eles são um espaço de... Peraí que meu banco está descendo aqui. Mas eles são um espaço de organização civilizatória. Não gosto muito desse nome, mas quando a gente está falando de uma sociedade que pensa civilização, então pode olhar para o continente, para esses territórios, que são os terreiros, são os quilombos, olhar para aquele modelo organizacional, aquele modelo que traz um princípio, esse princípio matrilinear, esse princípio feminino, e como esse território se organiza ainda com essas afetações ancestrais e mantém essa noção coletiva de manutenção territorial. Então, essas organizações comunitárias, né, entendidas socialmente a partir dessas mulheres, nós podemos olhar as escolas de samba, as empresas solidárias, as associações, as cooperativas, os terreiros e os quilombos.
esse vínculo solidário dessa matriz matrilinear são essas referências importantes de reorganização sagrada e constrói o universo social das lutas das mulheres negras e práticas sucessórias de relações de acolhimento, respeito e cumplicidade, diferente, mesmo entre as diferenças. As famílias de axé no Brasil, nos territórios de terreiro, nos territórios de quilombo, são reorientadas pelo útero mítico ancestral e são sacralizadas, e a partir dessa sacralização elas são ressocializadas, elas reconstroem a partir dessas ações. E as mulheres são essa força impulsionadora, essa força de organização, essa força de manutenção, né? Nós temos até alguns exemplos, eu gosto muito da professora Dibênia Machado, eu sei que ela passou por aqui também, maravilhosa, e a professora Dibênia sempre traz a força das nossas ancestrais, né? Das mulheres que estiveram à frente desses territórios e construíram lugares de manutenção de poder. Então, essas mulheres, elas são impulsionadoras, e aí vamos falar dessas mulheres que estão no axé, que a professora Sônia Ribeiro chama dessas matricomunitárias, que a partir das suas ações conseguiram organizar os seus territórios, a partir da experiência ancestral, que é uma experiência que eu já disse para vocês que veio da antiguidade e que cria um modo de comportamento. Wanda Machado, quando teve num programa que eu tenho, África Café, ela disse assim: no terreiro ninguém fica com fome, no terreiro ninguém passa fome, no terreiro ninguém passa frio, no terreiro ninguém é apontado sem que se ouça todo. Isso é um sentido de uma filosofia comunitária feminina, né? Isso quando a gente fala feminina, a gente fala desse útero, né? Que é África, terra, água, tudo feminino, e que estão nessas ebulições, nessas efervescências de transformação. Então, quando nós olhamos, né, trazendo essa solidariedade africana materializada nas famílias, que são essas famílias extensoras, né, que são recriadas dentro das religiões de matriz africana. Então, a gente tem, por exemplo, Mãe Aninha de Obabií, Mãe Senhora e a Senhora, minha avó, né, que sou de família Ilê-Xopó-Fonjá, com 41 anos que faço, e brevemente nunca tive outra espiritualidade, graças a Ogum, que rege meu ori. Então, Mãe Estela, Mãe Olga do Olaqueto, Mãe Meninazinha do Cantuá, Tia Ciata, Mãe Beata, Mãe Mariazinha, Iatorodi, Mãe Rita do Candomblé, Mãe Apolinária, Mãe Pretinha de Oxalá, Mãe Marlene de Obá, Mãe Nilza de Iemanjá, Mãe Maria de Oxum, lá de Porto Alegre, que foi quem me iniciou com 5 anos de idade, Mãe Ciana, Joana Birina, Mãe Gilda de Santa Maria da Boa Vista, entre tantas outras mulheres, essas estão sobrevivendo e trazendo essa prática de organização territorial desde o útero do mundo, desde esse princípio feminino de Maat, né? Trazendo esse axé, que axé chega no Brasil como uma palavra espiritualizada, mas ela é uma palavra que é força, força em transformar, força em acontecer, força em movimentar. E esse é o movimento que as mulheres têm feito de transformação. Isso é um princípio filosófico válido. Isso é um sistema filosófico que precisa ser respeitado. Então, nós estamos olhando para essas mulheres desde sempre, de um continente que se organiza pelo feminino, e olha para essas mulheres como aquelas que desenvolveram trabalhos sociais em comunidades marcadas pela segregação, mas que estavam ali sempre dando esse suporte. Essas mulheres agregaram no sagrado social, político das comunidades de terreiro uma reconstrução dos valores de convivência social, de convivência política, né? Reconstruindo o seu saber, né? Como autodesenvolvimento territorial e autossustentabilidade para a manutenção do seu povo, né? Entendendo o papel organizativo que o terreiro teve no processo abolicionista, que ninguém fala, o papel organizativo que o terreiro teve no período escravocrata e o papel organizativo que o terreiro tem até hoje. Toda pessoa que é de terreiro tem um modo de comportamento de entender a coletividade, porque isso vem nesse útero de axé, nesse útero mítico. Essas mulheres agregavam no sagrado social, político das comunidades de terreiro uma reconstrução dos valores, né,
E essas mulheres deram a palavra a partir dessa experiência geográfica do seu corpo enquanto território de ação. E foram as suas danças ancestrais, as suas cantigas que trouxeram essa memória corporal e social como estrutura das bases solidárias em que esses compassos, esses ritmos e essas cantigas entoando traziam novamente a história comunitária, política e social do território africano. Rever a história desses territórios e seu formato organizativo é compreender que as mulheres negras tiveram e têm um papel fundamental de continuidade da vida, estabeleceram relações de equilíbrio para o respeito e outras formas de conceber o sagrado diante das barbáries e das opressões e dos terrorismos que sofremos, né, as nossas comunidades e fora da nossa comunidade. A contribuição feminina das mulheres num período histórico, a construção feminina das mulheres, desde o início da história das mulheres negras, precisa ser vista como um sistema filosófico que constrói uma ontologia que é uma ontologia válida e é uma ontologia que nos permite olhar a coletividade, não um, mas o múltiplo, né, que fazemos parte. E isso também é filosofia. Porque às vezes eu estou falando isso, as pessoas falam assim, mas o que isso tem a ver com filosofia? Tudo. Precisa você treinar o seu olhar. Porque se filosofia é pensar o mundo, se filosofia é pensar o sujeito, por que não pensar a partir do útero das mulheres negras? Então, os territórios tradicionais estabelecem a condição de estar em direitos iguais, né? O matriarcado, a matrilinearidade, a matrifocalidade assumem a condição de respeito, vida e autossustentabilidade que retroalimentam esse poder sagrado, o social e comunitário, um instrumento para um outro devir negro. Uma reconstrução gestada por mulheres a fim de gestar a potência de sobrevivência do seu povo. E como a África é tão generosa que nunca pensou só a partir de si, olhar para as filosofias africanas podem nos ajudar a nos retirar desse caos, dessa sociedade que está em catarse, dessa sociedade gestada por homens, dessa sociedade singular que estragou tudo. Quem sabe olhar para esse útero e para essa feminilidade nos possibilita olhar uma outra perspectiva de mundo. O que isso tem a ver com o mulherismo africano, a professora Catiça Ribeiro, para finalizar? Tudo. Porque o mulherismo africano é uma proposta organizativa de lugar. De qual lugar você vai partir para pensar uma perspectiva emancipadora, que não esteja atravessada pelas realidades ocidentais, mas olhando para esse útero, olhando para a Maat, que traz esses 42 princípios, que tem um sopro um sopro vital que se mantém e está presente no axé, nesse axé que está no território brasileiro. E para pensar uma sociedade democrática de direito, tem que olhar para as filosofias africanas que aqui estão no terreiro, no quilombo, na roda de samba, no carnaval, na capoeira, numa música, numa yoga, no vento, em tudo quanto é lugar. Então a gente precisa olhar para essa noção de mundo. Então, a Cleonora Hudson, que configurou o mulherismo, ela fala assim, eu não fiz nada demais. Eu só olhei para o que as mulheres negras fizeram, avaliei de como isso pode ser uma proposta real. E eu, como boa filósofa que sou, acredito que esse pode ser um sistema filosófico de organização válida para que a gente adie esse final do mundo, né? Uma vez que a gente vai compartilhar esse pensamento com um povo que sempre pensou também a natureza e nunca matou as suas mulheres, que é o povo indígena. Gratidão. Maravilha, muito grato, professora, muita gratidão. Eu acho que assim todo mundo muito tocado por essa fala e trazer essa temática de Maat, né, como geradora, o ventre geradora, né, de ontologia, de organização, de princípios, de sociabilidade, de humanidade, é muito importante para nós discutirmos também a filosofia de maneira geral, ocidental, né, como nós estamos nos organizando ou desorganizadamente como estamos, né, principalmente no nosso quadro do Brasil de hoje. Então, gostaria de abrir as perguntas,
Se as pessoas tiverem perguntas, comentários, fiquem à vontade. Nós temos aqui um primeiro agradecimento do próprio professor Edgar Lira, que está aqui presente. Se quiser abrir e se pronunciar, fique à vontade também, professor. Não, Catiúcia, só te agradecer oralmente. Eu já escrevi lá no site, em nome do Departamento de Filosofia, você ter aceito o convite da organização. Eu queria aproveitar e parabenizar todo o pessoal da organização. A SAF foi um sucesso, né? Enfim, e me desculpar pelo atraso, eu não pude assistir toda a tua palestra justamente porque eu estava num evento sobre pan-africanismo lá na CCE, né? Que, muito legal também, enfim. É um privilégio ótimo a gente estar podendo participar dessa pluralidade toda. Vou deixar o espaço para que os colegas, enfim, façam as perguntas. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. O Marcelo, então, tem uma pergunta. Marcelo, fica à vontade. Boa noite. Primeiro, agradecer a sua fala, a sua palestra. Eu já lhe vi em outras apresentações e fico muito tocado pelo seu trabalho. Eu queria... Eu acho a perspectiva de uma filosofia africana muito fundamental para a gente ressignificar nossa existência. Uhum. E quando você traz essa visão que parte de uma matrilinearidade, né? Isso, por si só, já muda muita coisa. Eu não teria, assim, por exemplo, nenhuma pergunta de embate. Eu gostaria de ter, mas eu concordo com tudo, de modo que eu não tenho. Mas eu queria fazer uma provocação, que é o seguinte: quando a gente pensa, então, no comunitário, né? As pessoas, às vezes, quando falam comigo sobre a questão de filosofia africana, falam assim, olha, eu acho que ela, sobretudo, ressignifica essa noção de sujeito, porque a sociedade ocidental ela tem um sujeito abstrato que é um sujeito indivíduo, de modo que a gente trabalha sempre nessa perspectiva de uma lógica de sujeito-objeto. Todo o Ocidente faz isso de alguma forma. Vai mudar aqui e ali, se vai ser de forma fenomenológica, existencial, materialista, enfim, mas é sujeito-objeto. Uhum. E só que na africana me parece que não tem isso. Não tem isso justamente porque talvez não exista esse sujeito, né? Por exemplo, uma vez conversava com um amigo de Moçambique e ele dizia assim: quando eu pergunto para alguém como você está, na verdade eu não estou perguntando como você está, eu estou perguntando como sua comunidade está. Então aquela resposta ela vem imbuída de uma coletividade. E aí a ressignificação desse sujeito de conhecimento. Então não sou eu que faço, mas é um grupo. Aí eu queria saber de você, que você também tocou nisso em um determinado momento, quando falou desse indivíduo, mesmo que seja homem, ele tem essa gota da feminilidade. Aí eu queria saber o seguinte: é possível pensar numa individualidade, percebe? Como, por exemplo, o Ocidente traz. É possível pensar numa individualidade, ou a gente pensa, ou pode, na verdade, essa individualidade ela quase que inexiste justamente porque ela é atravessada por outros eus que não é só um eu. Entende? Eu queria saber disso. Não, entendo muito. Isso é muito interessante, porque essa noção dessa individualidade, ela é uma noção que ela existe também. Quando tu pega, por exemplo, as próprias filosofias da antiguidade quemética, elas têm também essa noção de individualidade. A grande questão é que o indivíduo ele não pensa dentro de uma perspectiva singular. É uma individual, inclusive isso, né? É o próprio Teófilo Obenga e eu do curso, é a primeira coisa que eu falo no curso, assim. Você é um ser singular, você é um ser individual, mas você tem uma responsabilidade individual que se pressupõe coletiva. Porque você não é um ser solto, você não é um ser um. Né? Então, por exemplo, por isso que quando você olha para Ma'at e você olha para essas 42 possibilidades de construções de sujeito, você está olhando da forma como você se organiza, sozinho. Mas esse sozinho não é singularmente falando. Então, essa individualidade, ela existe.
né? Não é somente uma perspectiva, não é só essa perspectiva, não é essa noção, não sei se você está conseguindo entender, mas não é essa noção individual que o Ocidente cria de individualidade, mas você tem a individualidade. Mas você não tem individualidade na medida que eu sou, eu existo, e dentro do meu raio de esfera se encerra tudo, né? Você tem, por exemplo, eu sou uma mulher nascida e criada dentro de um quilombo. Eu tenho todas as minhas individualidades, mas elas têm um atravessamento coletivo também. Uhum. Então, dentro dessa noção individual, você tem um impacto coletivo, né? Então, por exemplo, aqui na minha frente eu estou vendo Marcelo, Lúcia, Diogo, professor Edgar, Jéssica, Maria Francisca. Cada um aqui vai olhar para essa noção de mundo e vai se perceber individualmente. Mas como essa noção individual vai ter um impacto com a tua comunidade? É por isso que quando você chega para uma pessoa do continente africano, como tu chegou, ela vai te falar, mas ela vai te falar do entorno dela. E isso, para uma lógica ocidental, ela não é algo que está muito presente, porque você é construído dentro de uma lógica ocidental para pensar exclusivamente dentro de uma individualidade, e essa individualidade ela te propõe uma singularidade. E aí é uma outra forma de pensar um indivíduo. Mas existe um indivíduo, porque você não tem como se pensar o tempo inteiro em coletivo. Mas você faz parte intrinsecamente daquela realidade. Quando nós falamos dessa gota, é porque num dos ensinamentos de Ma'at, acredita-se que quando a mãe está nesse processo gestacional, aí você começa a pensar uma outra ontologia. Você recebe uma gota de sangue de quem está te gerando, né? E aí você recebe o esperma do pai que traz espiritualmente e também consanguineamente aquela gota de sangue que ele recebeu da mãe. Então, entenda, se eu tenho a gota de sangue da minha mãe, eu já não sou um, entendeu? Eu sou uma comunidade. Então, eu já sou dois, já sou três, eu sou eu, meu pai e minha mãe. Eu trago a gota do meu pai, que é a gota da minha mãe, que são dois elementos, a At, que é esse equilíbrio. Então, você é um indivíduo, mas você também tem uma correlação. Por isso que nós falamos assim, ó, os homens também são matrigestores, porque eles também fazem parte dessa coletividade. Eles também precisam ter uma responsabilidade social com aquele indivíduo. Como é que você vai responsabilizar somente as mulheres se você faz parte desse todo? Se, teoricamente, você veio do mesmo útero cósmico. Entendeu? Então, eu não sei se eu te respondi, mas essa noção de individualidade, ela existe sim, mas é uma ética individual que se pressupõe coletivo. Não respondeu. Talvez não exista o individualismo, né? Talvez não exista o individualismo. Perfeito, isso. Né? O individual existe, o individualismo que não existe. Essa noção de individualismo que nós conhecemos aqui no Ocidente, ela não existe. Ou ela não existe. Não tem nem como você tentar relativizar com alguma outra coisa. Eu acho interessante porque isso, inclusive, interfere em uma série de outras esferas da nossa sociedade, né? Então, você pensa assim, não tem como você, então... Por que tem esse apagamento, então, do continente africano, sobretudo? Talvez porque essas lógicas de existência comprometem o próprio sistema capitalista, que exige o individualismo, né? Então, a gente tem aí uma outra questão que atravessa isso tudo. Eu me sinto contemplado com sua resposta. Eu tinha, de fato, essa dúvida sobre a questão da Eu posso citar depois desse texto ele é do Teófilo Benga, que é a noção de filosofia na antiguidade, e ele já abre dizendo que é um mero silogismo do racismo, acreditar que o pensamento especulativo nasce no século XV, porque todas as sociedades pensavam sobre a vida, então o pensamento especulativo está para o sujeito. E aí ele vai desenhando a ordem do sujeito. Você tem elementos que constroem essa ontologia. O que a professora Ana Maria Monteiro, que é uma outra filósofa incrível que também estuda Ma'at, ela também vai trazer isso como uma definição de uma entidade física e espiritual desde o sopro do princípio. E aí ela vai dizer, então você tem uma responsabilidade individual, né? Você, de fato, nasceu sozinho, né? Mas como essa individualidade, ela tem um impacto na forma como você vai se correlacionar com o mundo, né? Então, e aí eu posso te passar, é incrível esse texto, ele dá uma bugada, assim, mas porque nós viemos de uma tradição filosófica, né?
Nós somos filósofos e viemos de uma tradição filosófica. Então, quando tu entra em contato com essa, você tem um jeito de conhecer ontologia, você tem um jeito de pensar o sujeito, você tem um jeito de pensar em individualidade, de pensar ética. Esse dia deu um bug, porque a gente estava lendo uma arte e estava pensando ética. Eu disse, gente, não tem como pensar ética deontológica e tentar colocar em uma arte, não vai rolar. Entendeu? Porque é uma outra noção de mundo, né? Que não invalida uma, mas eu gosto muito de pensar a noção de berço que Shekhar Diop nos traz, sabe? Que Shekhar nos traz. É um berço sul e um berço norte. Então, se você olhar para um berço norte, aquela coisa que eu gosto dessa frase do Descartes, que é: você vai ter que suspender o juízo e pensar num outro lugar, num outro paradigma. E aí eu acho que dá para compreender essa noção de individual. Você tocou aí agora num outro ponto, não sei se já tem gente querendo perguntar, sobre ontologia. E eu lembro que no momento da sua fala você falou trilogia, alguma coisa assim. Ontotriádica. Ontotriádica. Você poderia explorar um pouquinho mais isso aí? Porque ela parece que me deu uma noção de movimento que talvez a gente não necessariamente encontre na ontologia, comumente falando, né? De fato, é uma noção de movimento, porque o filósofo Mongobi Ramose, ele vai trazendo a filosofia Ubuntu, né? E ele vai trazendo Ubuntu, que ele vai trazer que é de como você tem essa relação com a natureza e a relação que você tem com a ancestralidade. Então, nós somos parte desse ancestral, dessa natureza. Então, nesse sentido, você só tem a ontologia a partir de um movimento. O que na antiguidade quemética a gente também tem um nome que se chama Keper, que é um Keperu, né? Que é esse movimento, né? Que você é um movimento de existência também, que é um movimento que você está sempre num movimento... Atualizando. Isso, obrigada. Se fosse numa linguagem de internet, a gente está sempre atualizando. Sempre está atualizando, né? Sempre atualiza o app, sempre. Mas essa noção de Keper, inclusive o próprio Mongobi Ramose, quando ele vai falar de um patriótica, ele vai falar de um ponto, no final ele fala do Keper. O Keper é esse cara velho aqui, que vai em cima de todas as múmias, né? E ele tem uma noção de tornar-se, né? Como assim? É tornar-se como efetuar-se. Então, ele expressa o ser e ele expressa a existência do ser em todas as possibilidades. Isso significa o tornar-se como efetuar-se, incluído também o significado, né, dessa noção de que todas as coisas têm causa e efeito. Nesse sentido, o Ramose traz a ontotriádica, porque, por exemplo, assim, o que eu vou deixar para os que virão e o que eu vou colher dos que passaram. Então, uma noção de seres vivos, seres que vivem, seres já vivos, seres viventes, seres que não estão vivos e seres que estão a vir a ser. Então, é sempre essa noção desse movimento. Então, você só consegue construir uma ontologia a partir dessa tríade, que é uma ontologia do movimento, que é uma ontologia de compreensão do todo. Por exemplo, eu sou uma mulher preta, né? Então, sou de uma comunidade de quilombo. Muito me perguntam às vezes em live, mas de onde tu tirou tudo isso? Eu falei, gente, fui criada no quilombo por 4 mulheres. Minha família é majoritariamente mulheres. Então, quando eu falo de mate, eu falo dessas referências. É esse movimento, sabe? Dessa referência do outro. E você pega os meus sobrinhos, eles têm essa noção de mundo, que nasceram também dentro do quilombo. Eu saí do quilombo, mas a família está dentro do quilombo. Então, o Ramose traz isso e traz essa noção, né? Dessa noção de tornar-se, efetuar-se do movimento que constrói essa ontologia que tem essa dimensão comunitária. Isso é importante por vários motivos, né? Pela própria ideia de movimento, porque a ideia de movimento pressupõe passagem, pressupõe tempo, pressupõe espaço, pressupõe tanta coisa, né? E também essa questão da relação com os outros, né? Que você trouxe mais uma vez aí nessa discussão. Isso... Total, porque ele fala assim, você só consegue... Por isso que a filosofia Ubuntu não é essa pantomima de beijos e abraços, né? Tem conflito, tem problemas, tem individualidade, mas tem essa relação triádica. E aí ele traz a ontotriádica. Esse é um texto dele muito bom, que é a Ética Ubuntu, que ele está explicando como a Ética Ubuntu ela tem uma proposta filosófica,
E ela vai dizer, só que daí você tem que pensar uma outra ontologia. E ele traz o QPER. Como na atividade quemética nós tínhamos o QPER, hoje nós temos essa noção aqui, que é essa noção que pode nos ajudar nesse movimento. Que é muito, eu sempre trago o terreiro, que eu acho que eu não sei se aqui é de axé, mas entende muito bem isso dentro do terreiro, né? Minha mãe deu bori grávida, né? Então, com 5 anos eu me aprontei, faço 41 anos em outubro. Eu sempre vivenciei essa espiritualidade. Mas quando eu olho para João Lucas, que está aqui, que faz parte do laboratório, que também é um homem de terreiro, ele vai olhar para mim ou vai olhar para o Maebome dele como referência de continuidade daquele território. Então, você está construindo uma ontologia dentro desse espaço. Para quem está chegando agora, o Zabian, olha para aquela pessoa e se compromete com esse movimento. Eu posso não estar aqui daqui a milhares de anos, mas essa experiência, esse movimento está nesse território e construiu esse território também. Né? Então, isso é muito importante. Assim, isso eu acredito como respirar, eu sempre brinco isso, que isso é muito eficaz para a gente tentar mudar, inclusive, esse colapso que está aí, né? De entender essas continuidades. Mas obrigada, Marcelo. Só mais uma coisa, se não tiver ninguém, que eu acho que é importante explorar. Eu estou aqui. Que eu acho que é importante explorar é a questão do corpo, né? Das inscrições, porque lá no início também eu acho que você tocou nessa discussão, né? De como que esse corpo também ela traz essa ancestralidade de alguma forma. E aí eu lembrei de um texto que eu li um tempo atrás que falava sobre Calunga, né? Que vai fazer uma discussão sobre a travessia da África, dos barcos, e enfim, o que é que você tem que falar. Aí tem uma música que fala isso um pouco, né? Quer dizer, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E aí fala, né, de Calunga, fala, enfim, eu queria que você também, nesse jogo aí da exploração desse sujeito, que tem todas essas discussões ontotriádica, que a gente está percebendo que ele não é um sujeito de um individualismo, mas de uma individualidade, ele também tem um corpo, né? E aí por que eu falei disso? Porque teve uma coisa que você disse aí que eu achei assim fantástica, que é você pensar o seguinte, isso está no samba. Porque às vezes a gente fala assim, está no terreiro, mas está no samba, né? E aí, como que o samba ele é esse gingado, essa coisa toda? Eu acho que é interessante isso, né? É uma coisa que é assim, o corpo, ele é um portal, né? Ele inscreve, ele interpreta e ele significa e ele tem um significado. Então, sendo assim, ele é projetado como um continente, como um conteúdo. Então, onde tem essa ambiência, esse local, ele traz esse veículo da memória. Então, você tem isso no samba, você tem isso na capoeira, você tem isso no jongo, né? Você tem essa experiência do corpo enquanto território de reconhecimento disso, né? Então, isso, né? Que eu falo muito, mas aí numa outra coisa, Maat, até estou publicando um artigo que fala Maat como um mapa existencial, e é um mapa existencial porque o recorte desse mapa está no teu corpo. Então, como é que você consegue chegar no samba e interpretar isso? É uma noção que é uma noção coronária. E aí você já vai começar a pensar, né, que não é uma noção de um pensamento que está ancorado num outro elemento, que é o coração. Esse coração pulsa, esse coração joga todos esses sensores e você está no samba. E você acha que você só está fumando. Você está produzindo filosofia. Samba logo existe, né? O professor Renato Nogueira tem um texto muito bom sobre isso, né? O professor Wallace também fala sobre isso, né? Felipe Filósofo fala sobre isso também. São pessoas que têm se debruçado a trazer, como o meu próprio orientador, o Adoc Lobo, que traz a encruzilhada como esse espaço. A professora Jill fala muito sobre isso também. Então, esses territórios... Claro, assim, eu só me ative ao terreiro porque não dava aqui, mas assim... Né? Um spoiler até da tese, eu trago esses espaços, que são espaços de construção territorial africana. Então, você pode produzir filosofia em todos esses espaços. Já dizia o sambista, né? Filosofia lá do quintal, como dizia o saudoso Reinaldo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professora, por ter respondido todas as perguntas em sequência. A Jéssica, agora, e pessoal, ainda quem quiser fazer pergunta, pode se inscrever, por favor, pelo chat.
Microfone da Jéssica. Obrigada, Catiúcia, pela sua fala. Muito, enfim, não só esclarecedora, não é esclarecedora, né? Pelo menos para mim, assim, cumpre uma função também de... Não é só uma reparação histórica, mas é um lugar de formação, assim, preenchimento de uma lacuna formativa, né? Eu estou também no doutorado, mas, por exemplo, né, não tive na graduação nem no mestrado a possibilidade de estudar institucionalmente, e também não fui pessoalmente procurar, né, assim, outras matizes do pensamento filosófico, e não tem nenhuma década que eu entrei numa faculdade de filosofia, então é claro que a gente precisa ir correr atrás individualmente, mas, sobretudo, institucionalmente, né? E essa mudança vem acontecendo nos espaços institucionais, e que bom, porque, como o professor Adac Lobo falou também, que é seu orientador, né? Enfim, que pensa junto com o Simas, não existe nada mais ridículo, por exemplo, para um brasileiro do que se dizer agnóstico, digamos assim, né? E também não existe nada, assim, parece incoerente para nós brasileiros, que somos feitos, enfim, formados e vivemos esse mundo a partir, né, de uma herança diaspórica, nos contentarmos a pensar que filosofia se traduz em um comentário do pensamento europeu. Só que, e aí a minha pergunta parte daí, né, sem dispensar também essa tradição que nos constitui também desde o lugar da filosofia, e que eu quero compartilhar, então, fazer uma pergunta, compartilhando também uma angústia de estudante, né, de pesquisadora que eu tenho na minha pesquisa, porque, por exemplo, o tema da minha pesquisa, a princípio, né, é a relação entre escrita e amizade a partir da forma do ensaio. E aí, uma das formas de eu justificar também essa relação de afinidade entre ensaio e filosofia pela via da amizade é ir lá, enfim, pensar o lugar do amigo e pensar a filosofia como esse saber, né, ou essa forma de pensamento que é amiga do saber. Só que apresentar a questão dessa forma circunscrever uma certa definição de filosofia, certo? Né? Que aí vai apontar, enfim, se a gente for pegar lá o que é a filosofia do Deleuze e Guattari, por exemplo, eles vão falar, né, eles vão delimitar muito bem a questão, e aí vai para a questão que a filosofia precisa, sei lá, né, de um personagem conceitual que é o amigo, e por isso, né, se introduz na Grécia, né, e aí eles apontam para a origem, então, da filosofia como tendo uma origem grega, muito bem delimitada tanto territorialmente quanto por uma questão específica, que é a introdução do conceito e a introdução do personagem amigo. E aí eles fazem uma distinção também sobre a distinção do lugar do filósofo para o lugar do sábio, né? Que o filósofo seria esse que teria... tem uma diferença não é só uma diferença de grau, mas é uma diferença de estatuto entre o sábio, que seria os filósofos teriam ido ao Oriente buscar conhecimento com esses sábios, mas teriam feito um outro gesto. E aí a partilha da minha angústia com você, né? Eu até em 2019 fiz um mini curso com o professor Wanderson, essa questão apareceu também, né, sobre a origem da filosofia, ou por que toda hora e sobre uma espécie de falácia nessa origem, né? Porque o que é a Grécia, né? Antiga, é muito diferente do que, enfim, aquele território ele não era grego como a gente compreende a Grécia hoje, moderno, contemporaneamente,
Mas, enfim, eu vou formular a minha pergunta para parar de falar. A minha pergunta para você, Catiúcia, é justamente sobre essa... Como, sei lá, se você puder me dar um conselho, como eu posso, ainda assim, pensar a questão da amizade e pensar a relação, então, entre filosofia e amizade, sem ser, enfim, sem querer fechar, sem circunscrever a filosofia e fechar uma ideia de filosofia que não abarque outras possibilidades do saber filosófico. É isso. Sabe que a noção de filosofia na Antiguidade Quemética ela tem um outro nome, ela se chama requete, né? Que esse requete, pensando, né, a etimologia da palavra, esse ré significa conhecer e quete as coisas. Então, você tem conhecer as coisas a partir de um ato de mer, que é o hieróglifo que se chama amor. Então, você tem um requete mer, né? Conhecer as coisas por amor às coisas. Então, quando você pega essa noção de você ter um amigo para produzir filosofia, para a filosofia quemética não faz muito sentido, assim, né? Ou então não se finda nesse momento. Você tem uma noção de filosofia que é uma noção de filosofia de amar a vida, né? Amar tudo que a vida propõe. Então você começa nesse processo como essa lebre no deserto, como fala o Teófilo Benga, de buscar um conhecimento. Então, ela não precisa se findar um conselho que, se eu fosse, sei lá, te aconselhar o que você poderia escrever. Eu acho que esse ato de amor que a filosofia africana traz, ela se estende ao lugar do amigo, mas ela se estende a outras esferas de construção de conhecimento. Pelo simples fato de amar o conhecimento e como ele se dá com o outro, como ele se dá com o sujeito, né? Então, eu acredito que... Eu não sei se eu te respondi, que eu fiquei... mas eu acredito fielmente que se você pegar essa noção de requete para você entender um pouco de como a noção de filosofia, e para nós é um falso problema se a filosofia nasceu na Grécia, se a filosofia nasceu na África, né? Inclusive, você não vai ver ninguém que estuda filosofia afirmando a origem da filosofia, porque a origem é uma coisa ocidental, mas o que se pretende fazer, na realidade, é aferir legitimidade a um conhecimento que, historicamente, cronologicamente, nasce antes da Grécia, né? Então, essa noção de requete, essa noção de conhecer as coisas, de amar as coisas, né? de entender o princípio das coisas, ela pode ser uma noção desse movimento, a filosofia como um movimento de conhecer as coisas, desse movimento que está ligado a essa ontotriática, que eu estava falando para o Marcelo, e automaticamente você produz um modo de filosofia, que é essa filosofia que é um amor pelas coisas, né? Então não é amar, não é essa noção somente... é uma noção que tem uma relação ancestrálica também, sabe? É uma outra compreensão de filosofia. Então, eu nem consigo fazer uma correlação com a filosofia grega para tentar te trazer uma resposta. Eu acho que se você pensasse em um modelo de filosofia que fosse mais não tão ocidental, mas tentasse fazer esse diálogo, de repente ficaria interessante, né? Até eu ia brincar, porque, por exemplo, essa amizade sempre existiu. Assim, os gregos estudaram no Egito, isso nunca foi um problema para eles, né? A grande crítica, por exemplo, a paulada que eu vou dar, se eu tiver que dar, eu vou dar na contemporaneidade, eu não vou dar em antiga, né? Sou uma pessoa apaixonada por Heráclito, por exemplo, e eu olho para Heráclito e eu vejo muito, assim, dos filósofos da antiguidade que eu estudo, assim, né? Quando eu olho o sentido de eudaimonia aristotélica, eu vejo muita coisa, sabe? Então, assim, que é essa amizade, é esse amor pelo saber que se construiu uma proposta filosófica, que depois, né, nas realidades contemporâneas, que já só se pode filosofar em alemão, começa a eliminar esse conhecimento como um conhecimento válido. Obrigado, Jéssica, pela pergunta. Obrigado, professora, novamente. A Maria Francisca está aqui para fazer a pergunta. Bom, professora, muito obrigada. Alguém está me ouvindo? Estou. Eu estou muito encantada com a sua palestra e eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu sinto muito
por nunca ter ouvido o que eu estou ouvindo hoje. Eu me graduei em filosofia em 2016 na PUC Goiás e realmente só foi o que sempre aparece, os filósofos tradicionais, né? Então, isso para mim hoje foi um enriquecimento muito grande. E eu fico assim um pouco assim, sem saber fazer uma pergunta, porque eu trago um pouco tudo que você falou para hoje, o que nós estamos vivendo no país. Uhum. Como pensar a filosofia africana como prática de liberdade e democracia num país hoje tão racista, tão patriarcal. Poderemos até citar as mulheres negras que alcançaram o poder como vereadora, como deputada, e que estão sendo brutalmente perseguidas. Então, essa perseguição, esse racismo, tudo tem a ver com a questão do espaço que elas estão ocupando, que é um espaço de poder. Eu tenho uma amiga que sempre fala, olha, nós só vamos conseguir desestruturar esse racismo no país quando nós formos livres economicamente, culturalmente, mulher, por ser mulher também. E aí ela vai, até ontem nós estivemos conversando. Então, eu queria que você colocasse um pouco isso, porque até quando você falou que você veio do quilombo, passei 10 dias num quilombo, aqui em Goiás, chama-se Calunga, inclusive alguém aí citou o nome de Calunga, e eles moram o quilombo fica dentro de um buraco, rodeado por serras escarpadas que eu sou fotógrafo, fui fotografar uma festa que eles fazem de 2 em 2 anos para compor aqueles anciãos que vão não dirigir, vão aconselhar. E eu fiquei encantada e enriquecida daqueles 10 dias que eu passei no quilombo, numa comunidade onde tudo era partilhado, desde as rodas de conversas, as histórias, os alimentos. Eu via que quando alguém entrava na casa de outro, estava tudo aí à vontade, você pode pegar, entrava e pegava, né? Inclusive um amigo meu, todo chique, né? Levou chocolate, levou leite em pó, levou carne seca, levou um monte de coisa. E depois ele veio me falar, olha, porque o meu apelido é Chica, olha, Chica, eles pegaram tudo. Eu falei, mas você queria o quê? Você está numa comunidade. Aqui, você está vivendo um exemplo de comunidade. Aqui não tem isso aqui é meu, pronto, e acabou. Então, isso foi uma experiência. Então, para não me alongar muito, eu queria que você tocasse um pouco nessa relação do poder e como vivenciar, de fato, essa filosofia africana, essa filosofia contemporânea, para que a gente possa um pouco romper essa questão do estruturalismo que estão nos matando, matando as mulheres. É isso, muito obrigada. É uma pergunta que eu sempre recebo, né? A pergunta que toda vez que eu vou falar de filosofia africana é porque parece que é um projeto meio utópico, né? Frente ao caos que nós estamos vivendo, assim. O que para as mulheres negras e para os homens negros é uma grande violência, mas não é um espanto, né? Porque de todos os governos que tiveram, né? Mesmo com os avanços dos governos progressistas, o racismo nunca deixou de existir, né? O racismo nunca foi pauta prioritária em nenhum governo, nunca foi centro. Enquanto o Brasil não se comprometer com essa pauta, que é a pauta racial, né? Dificilmente a gente vai dar conta de sanar
a execução de mulheres pretas com 5 tiros na cara, né? Ou meninos pretos que estão andando de bicicleta e são confundidos com ladrões. Né? Isso aí faz parte, né, da estrutura social de como o Brasil foi construído. Agora, quando nós estamos falando de filosofia africana, nós estamos pensando também um outro modelo de sujeito, né? Nós estamos pensando um outro modelo de sociedade. É importante dizer que a filosofia ocidental que nós conhecemos, ela tem um papel fundamental na nossa subjetividade, como nós olhamos o mundo e como nós olhamos o outro. Então, o modelo de sociedade, o modelo de sujeito que nós conhecemos, ele parte de um contrato social ocidental, e esse contrato social desenha um modelo de sujeito. Alto, branco, longilíneo, que pensa, existe e é o detentor de todos os poderes e de todas as relações sociais no mundo, né? Que é o protótipo do presidente, né? No entanto, a filosofia africana pode ser uma possibilidade de pensar um outro sujeito. Por isso que eu disse que eu gosto muito do que o Krenak traz em Ideias para Adiar o Final do Mundo. Porque para que nós consigamos dar conta desse caos que aí está, nós precisamos mudar o modelo de humanidade. Que não adianta trocar governo, não adianta... Se nós... Silvio Almeida, conversando comigo esses dias, falou, Kátia, se a gente não criar uma crise do sujeito, criar uma crise do sujeito, e aí nessa crise do sujeito pensar um outro modelo de sujeito, pensar um outro modelo de humanidade. Né? E quando você traz as filosofias africanas, você traz humanidade para povos, porque pensamento é poder. E esse pensamento também dá o poder de reconhecer esse corpo como humano. Porque na medida que você constrói uma sociedade que pensa e existe e não olha para outros sujeitos, e aí você classifica esses sujeitos num sujeito de zoomorfização, porque é isso, né? Nós estamos indo para a rua gritar Black Lives Matter, mas as vidas não importam, porque dentro da nossa subjetividade, os corpos negros não foram validados como humanos. Que sujeitos que pensam existem são sujeitos brancos. Então, assim, a gente tem um problema muito maior, né, que primeiro é mudar essa noção de sujeito. Mudar essa noção de sujeito e, automaticamente, quando mudar essa noção de sujeito, isso tem um impacto social, isso tem um impacto de como a sociedade se organiza. Então, a filosofia africana, ela pode ser uma possibilidade de pensar um outro modelo social, político, para o que aí está. Um outro modelo, e não está longe, né? Está no terreiro, assim como nas sociedades. Abdias Nascimento fala isso no quilombismo, né? Que é reconstruir esse Estado brasileiro a partir de uma perspectiva que a população negra esteja inserido e a população negra dividir genuinamente com os seus irmãos dos povos originários. Então, assim, minha irmã, a primeira coisa que nós precisamos criar com a filosofia africana é construir no sujeito negro um lugar de humanidade que foi ceifada pelas rotas coloniais. Porque as pessoas negras nem se percebem enquanto sujeito. Então, a pessoa branca olha para esse corpo e entende que é um corpo facilmente matável. Porque não tem história que valide a sua permanência, não tem história que valide a sua humanidade, porque não são humanos. Porque quem pensa existe não são eles. Então, é por isso que aqui na ponta vai matar mulheres negras. É por isso que aqui na ponta vai executar crianças negras. Em plena pandemia, vai entrar na favela para matar pessoas pretas. Embora tenha, há um ano atrás exatamente, eu estava na bancada do Roda Viva com o ministro do STF, que tinha acabado de promulgar, né, lei que não poderia ter operação na favela. Ninguém respeitou. Hoje de manhã, todo dia, a gente estava aí, teve Jacaré, teve Kathleen, e hoje de manhã, um adolescente negro de 16 anos levou um tiro no rosto no alemão. Então, assim, a filosofia africana, eu gosto muito quando o professor Renato traz isso, né? A filosofia africana precisa ser a possibilidade de pensar uma outra estrutura de mundo. E esse governo caótico faz o que quando entra? Extrai a filosofia, tira a filosofia dos currículos escolares, para que a gente não construa um pensamento crítico. Nem filosofia ocidental, e nem filosofia africana, nem filosofia ameríndia, nem nada. Então, o que a filosofia africana tem como uma resposta concreta nesse momento? Não tem uma resposta concreta, mas eu te devolvo o que nós podemos olhar para a filosofia africana e pensar um projeto social válido, que seja mais humanitário,
que não seja misógino, que não seja transfóbico, que não seja homofóbico, que não seja gordofóbico, porque a filosofia africana pensa a partir de uma perspectiva pluriversal. Tem que destituir o lugar do universal. Universal pressupõe advém do latim unius, que é versus de. Tudo que é universal é ocidental. Não precisamos mais fazer um esgaçamento no universal, nem tampouco buscar identidade. Vamos buscar uma identidade. Mas que identidade você está buscando, que você está pensando em identidade? Identidade pressupõe idem a alguma coisa. Os modelos de identidade que incidem sobre a população negra, ou sobre a população indígena, ou sobre as mulheres, são identidades pensadas a partir de um princípio ocidentalizado. Precisa, sabe, descentralizar essa noção ocidental e olhar para outras possibilidades de mundo. Porque esse sujeito, esse humano, que foi criado dentro dessa noção vigente, é para matar, roubar e destruir, como diz a professora Marimba Ani. E aí está, a serviço da manutenção do seu status quo. E não pensa que isso vai parar, enquanto não olhar e entender, como diz Abdias, né? Eu sou muito fã do Abdias. E Abdias Nascimento diz, né? O Brasil é um país de índio construído pelos negros em benefício dos brancos. Então nós vamos ter que pensar um outro modelo social, porque senão a gente está falando isso hoje para um amigo. Nós estamos prestes, aí é uma panela de pressão prestes a explodir, o caos. E é muito irônico, né? Porque os médicos tinham muito medo do caos, porque o caos é má arte. E se o caos chegar, não tem o que fazer. Então, você sempre tem que deixar o nível energético, todo mundo tem que estar bem para a energia estar em alta e essa energia vibrar para você ter uma sociedade mais completa. Porque mais rápida é a língua quando o coração está magoado. Se um não está bem, ninguém está bem. Uma maçã podre, lembra? Então, isso, nós precisamos, a filosofia africana é uma proposta, né? Uma proposta de pensar uma outra possibilidade de mundo. Até hoje, até agora, nós só ouvimos as filosofias ocidentais. Nós precisamos ouvir o que a população negra tem para oferecer, nós precisamos ouvir o que a população indígena tem para oferecer, nós precisamos ouvir o que as mulheres têm para oferecer, nós precisamos ouvir o que a comunidade LGBTQIA+, tem para oferecer, nós precisamos olhar por filosofia pluriversal africana, é olhar vozes que têm possibilidade de reconstrução. Numa sociedade democrática de direito, não dá para só um sujeito falar. Já diz a espiva aqui, né? Pode o subalterno falar? Ele precisa falar. Porque quando ele fala, ele transforma. Quando ele fala, ele move. Então, a filosofia africana é um projeto de humanidade, de reconstrução da humanidade. Mas daí basta saber, né? Se, como diz o Ramose, que eu gosto muito, se os protagonistas da exclusão estão prontos, né, para saírem da centralidade. E isso serve para nós também, tá? Pessoas que estamos em lugar de conflito. Eu sou uma mulher preta, não sou uma mulher preta, cis, sabe? Moro num lugar, bora aqui, Santa Teresa, tranquila, tô aqui falando de filosofia africana no alto, né? E ainda assim sou uma mulher preta que sofre muitas violências. Então, a filosofia africana, ela vem assim... Não sei se vocês já assistiram Kirikou e a Feiticeira. É um desenho incrível que tem. Né? Eu vou dar um spoilerzaço, porque vocês não viram, eu vou ter que dar um spoiler aqui, porque, né, gente, todo mundo tem que assistir. Quando o Kirikou tira o espinho das costas da Carabá, tudo floresce, tudo nasce. E ele, de criança, se torna homem. O professor Renato Nogueira traz esse ponto, eu gosto muito. A gente precisa tirar o espinho dos nossos privilégios. As pessoas brancas, principalmente. E a filosofia africana vem para isso. Se você mexe na filosofia, se você reconhece que existem outros modelos de filosofia, porque para mim não existe nada mais egocêntrico do que você falar que a filosofia é setorizada, que ela nasceu num lugar. E que você só pode pensar filosofia a partir de... Então, assim, o que você tá... Então, quer dizer que, assim, antes disso, as pessoas indígenas não pensavam? Antes disso, os negros não pensavam? Como é que você vai atribuir o pensamento a um lugar, a um setor, a um povo único? Então, uma resposta fechada para te dar, eu não tenho, mas eu tenho os caminhos, que podem ser caminhos válidos. Nós somos sempre convidados a caminhar ao norte, né? Eu sempre falo isso. Nós somos convidados a caminhar ao norte. Quem sabe caminhar ao sul? Quando a gente não sabe de uma coisa, a gente fala assim, eu estou desnorteado. Eu comecei a pensar que estar desnorteado é bom, porque eu não estou mais caminhando no gado do rebanho. Obrigado, professora. Obrigado, Maria Francisca, também. Seguindo a sequência, João. João, fica à vontade para ligar o microfone. Já liberei. Agora consegui.
Boa noite a todos e a todas. Até professora, eu ia contribuir com alguma coisa, mas depois de todo esse derramamento, eu acho que tem poucas coisas a trazer, mas é só algumas pinceladas, assim, coisas que foram colocadas aqui que é muito interessante de observar, né? A professora estava falando dos modelos de filosofia africana, algumas pessoas procuraram perguntar sobre possibilidades de soluções, né, para o caos que está instaurado dentro do nosso país, com base na filosofia africana, mas seguindo o princípio da pluriversalidade, se a gente olhar para o passado, a gente vai encontrar sistemas que funcionavam, né? Porque pensando realmente na lógica ocidental, a gente já reconhece o mundo a partir dos conflitos que o Ocidente trazia. Mas quando a gente vai partir para a antiguidade, e não só da antiguidade africana, mas, por exemplo, dos indígenas também, esses sistemas eles já funcionavam. Uhum. Eles são a própria solução, porque vivia-se harmoniosamente apesar dos conflitos, né? Não é que não haviam conflitos sociais, mas é que funcionava um sistema de sociedade que não excluía nenhuma possibilidade de existência, porque a partir das 42 leis de Maat, quando pulsa a primeira gota, pulsa no IB, pulsa a gota da existência, então a gente não havia uma deslegitimização, uma desumanização de nenhum povo, e conseguia se viver em harmonia, né? Tipo, as pessoas cultuavam Maat para poder viver em harmonia, para evitar o caos, né? Havia um grande medo do caos. E aí, quando a gente traz a visão ocidental da filosofia, né? O princípio era o caos. Então, o início do problema começa no caos que já foi instaurado na antiguidade, né? E aí a gente vai, a professora estava falando e eu estava pensando, a gente vai olhar para as comunidades que sobreviveram até aqui dentro do grande sequestro, né? Como a gente, Pierre Verger tem uma frase muito interessante que diz que o candomblé só sobreviveu até hoje por não tentar convencer ninguém de nenhuma verdade, né? Ou seja, esse território, muito se falou em território aqui, né? Mas se eu me entendo parte do território e eu tenho responsabilidade de cuidar desse território, quando eu venho no grande sequestro, esse território vem comigo. É o território físico, não é só o território físico, mas o território cósmico, o território ancestral, dos meus princípios, dos meus valores, das minhas sementes, das coisas que eu posso plantar em qualquer lugar, porque faço parte dele. Eu sou uma extensão do território. Se eu desmato, se eu exproprio, se eu coloco espécies em extinção, eu estou me matando. Então, quando os nossos ancestrais vêm do grande sequestro e pisam aqui, eles recriam esse território, né? Então, a noção de território é uma extensão do nosso ser. Uhum. Né? E por isso essas comunidades conseguiram sobreviver até hoje. Então, se a gente perde essa noção de território por conta da incidência ocidental e a gente adquire a noção de expropriação, de exploração, a gente perde, além da conexão com o território, a noção de que não está aí para a eternidade. Isso vai se acabar. Se a gente não tem a noção de que isso vai se acabar e que a gente precisa atribuir essa responsabilidade para a gente, como um indivíduo, para o todo, a gente acaba não conseguindo nunca. É um beco sem saída. É um beco sem saída. E não é possível olhar dentro das possibilidades que já existem aí. As possibilidades que já existem aí já estão fadadas, já estão encerradas, já não conseguem mais dar conta de abarcar a sociedade que a gente tem. Então, realmente, eu acho que se tem uma coisa que a filosofia africana e os estudos ameríndios têm para contribuir, e as outras filosofias que não são ocidentais têm para contribuir dentro da solução de um mundo possível, é o convite para olhar o mundo de uma outra lógica de sobrevivência, porque é essa que está posta, ela não é mais possível. Ruiu, né? Faliu. Faliu. Não tem mais para onde ir. Agora só resta realmente
observar outros povos e entender como esses povos conseguiam conviver em harmonia, em plenitude, sem esgotar os recursos, né? E funcionava há milênios, antes dos ocidentais estarem aqui, né? É isso. Era só essa pequena contribuição mesmo. Gratidão. 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 Diego, tu tá onde que tá cheio de roupa desse jeito, meu irmão? É que eu moro em Teresópolis, na região serrana. Mas eu sou do Rio, eu sou habituado ao calor, mas morando aqui eu sofro Não, muito com frio. porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então, para estar frio, tem que estar frio. Eu sei Deve como é. estar lá em Porto Alegre, né? Eu já morei em Porto Alegre também e era uma sabe, sofrência. Né? Exatamente. E eu sou careca, então a friagem pega e meu nariz começa a escorrer, eu fico resfriado. Não, mas eu sei que Teresópolis é frio, brincadeiras à parte, eu sei que Teresópolis é muito frio. Eu sei. Obrigada, João. O João faz parte do nosso núcleo de pesquisa do Girumá. Mais alguém? A Lúcia, fica à vontade. Oi, boa noite. Muito obrigada pela sua fala. Vou tentar ser breve. Te escutando, eu percebi o quanto que muitas das contribuições a respeito da dicotomia masculino-feminino, elas respondem e estão circunscritas às problemáticas criadas pela própria filosofia ocidental. Uhum. E você trouxe muito a imagem do útero, então eu queria saber como você vê essa imagem e como que a filosofia africana ela pode contribuir para a gente pensar essa relação entre masculino e feminino, porque, enfim, eu nem tenho as categorias sensíveis para aqui afirmar a minha tradição ocidental nesse sentido, para entender outras formas de pensamento que possam conversar. Perfeito. Perfeita, Lúcia. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Porque, assim, nós somos construídos dentro de uma lógica binária, né? E essa lógica binária fortaleceu essas categorias. Então, quando nós estamos olhando para esse útero, não é esse útero físico atribuído à figura das mulheres, né? E que para uma sociedade esse lugar é um lugar sagrado, para uma relação ocidental é um lugar de violência, muitas das vezes, né? Então, quando eu falo esse útero, é para tentar voltar para esse mais íntimo de princípio de mundo que nos foi arrancado, que é o continente africano, olhar para esse útero mítico, né? Que é isso que o João traz, né? O seu corpo, como ele traz esse mapa cósmico também, ele traz essas correlações ancestrais, então ele traz esses elementos. Então, quando tu olha essa relação feminina e masculina, ela é uma relação que ela não se dá como se dá no Ocidente. Vocês conhecem Oyeronke Oyewumi, que é uma pensadora nigeriana, que tem um livro muito bom que se chama A Invenção das Mulheres, traduzido pelo professor Juan Nascimento, prefaciado pela professora Cláudia Miranda, e a orelha foi escrita por mim e pelo professor Rafael. A Oyronke traz que o gênero não é uma questão para o continente africano, porque a presença do gênero chega com os adventos da colonização britânica na Urubalândia. Porque até aquele momento, a categoria de reconhecimento desses dois elementos era Iá macho e a fêmea, mas não tinha esse lugar de sobreposição de violência que a filosofia e que o Ocidente coloca sobre esses corpos. Então, quando nós voltamos para esse útero, rompemos a corrente do século XV e voltamos para uma África antes dessa África que aí está, isso não é essa África idílica, não é essa África mítica, não é esse lugar, né? Porque muitas vezes coloca o continente africano como numa romantização, como se ele não tivesse problemas. A questão não é essa. É que tem algumas perspectivas políticas que ainda não chegaram a nós porque nós somos estritamente colonizados pelo Ocidente. Então, quando nós trazemos esse útero, é para olhar para essa localização e entender, como eu disse, se dentro de uma filosofia da antiguidade você traz essa gota, né? Você traz a gota cósmica. Eu sou uma mulher biologicamente falando e o Diego é um homem biologicamente falando. Se nós tivéssemos uma criança,
o meu útero e o esperma trazem esses elementos dessa mãe que gerou. Então, você sempre traz um elemento feminino, que é esse elemento matrilinear. Então, por isso que o Oyeronki traz as mulheres como essas co-criadoras do divino e essas iás que organizam. Então, os territórios eles são começados a ser organizados a partir de um princípio de iadade, que é esse princípio de respeito a quem veio antes, não dentro de uma perspectiva generificada. E ela diz, o gênero, quando chega no Ocidente, quando chega na África, ele chega para impor um lugar de subalternização e inventa a categoria mulher para instaurar o patriarcado como um lugar de dominação. Então, olhar para esse útero é olhar para uma possibilidade de construção territorial, geográfica, de uma localização, que é o que nós falamos na afrocentricidade. Você vai buscar uma localização de qual lugar nós partiremos para pensar essa relação. Você vai buscar uma localização, essa localização pode ser a filosofia africana. Inclusive, a professora Suzana Castro do IFIX esse semestre está dando uma disciplina que ela está trazendo da própria Oyeronki também, que é essa noção que você não precisa necessariamente falar de Kemet, mas quando você olha para essa perspectiva e você vai estudar o resto do continente, são perspectivas que são iguais, similares, iguais não, similares. Então, é essa noção, né, de pensar, e isso está para além de uma noção de matriarcado, está para além de uma noção de patriarcado, está numa relação consanguínea de coexistência. Então, você tem uma relação que é uma relação de respeito, que não é essa relação generificada, dicotomizada, binarizada que o Ocidente tem. Então, eu gosto muito quando ela traz isso. Se tu quiser mais, eu posso até botar aqui no chat, tem uma live que eu fiz há 1 ano com o professor Juan Nascimento, que a gente conversa exatamente sobre isso, né? Que é sobre matrigestão e a comunitária, e matrigestão e Haddad, que eu trago Maat e ele traz a Oyeronki. E é muito lúcido, assim, ele traz o papel dos homens, o papel das mulheres, daí você pensa uma outra sociedade, sabe? Você pensa um outro modelo. Até espiritualmente falando, assim, porque, por exemplo, a gente pode pensar, os orixás são lidos como homens e mulheres, o Ocidente dá o nome. Aí você pega um corpo como o meu, que é um corpo feminino, de mulher, que tem um orixá homem. Entende como essa relação ela não existe? Que é uma relação de uma relação de confluência entre esses dois elementos? E isso é muito interessante, isso é libertador, na real, assim, sabe? Porque quando eu li isso, eu falei assim, caraca, mano, o Ocidente é muito vulgar, né? Porque ele vulgarizou tudo, ele demarcou tudo, e as mulheres são sagradas, e as mulheres no sentido amplo de pensar as mulheres, todas as mulheres são sagradas, porque elas trazem esse útero, mas não esse útero físico, elas são co-criadoras, a energia feminina está para elas, né? Então, por exemplo, você pega uma mana trans, eu sempre falo isso, que ela fala que ela é mulher, ela não está falando do corpo dela biológico, ela está falando dessa força, dessa gota que ela traz essa feminilidade. Então, ela está falando desse lugar, ela presentifica esse lugar, então ela é mulher, que ela traz essa experiência. Então, não é esse lugar da matéria, não é esse lugar do biológico, né? É uma outra dimensão, que é uma essência do feminino e do sagrado, como a professora Sônia Vulgo, minha mãe, está aqui comentando, que escreveu esse artigo comigo. Então, assim, é muito isso, assim, porque é uma outra dimensão, assim. E aí você entende, sabe? O mesmo tá com um homem trans, assim, que é outra dimensão de compreensão de mundo. Então, você está lidando com esferas que, dentro dessa noção racional, você só consegue compreender de uma forma. E é o Oyeronki que te traz uma possibilidade de um mundo que... Quando o homem apresentou, eu falei assim, meu Deus, quem é essa mulher? Que mulher incrível! Sabe? E ela pensa uma outra proposta de mundo que ela vai dizer assim, tipo, no Ocidente, o gênero não é uma questão. E o gênero foi criado para violentar as mulheres, para colocar as mulheres num lugar de subalternização, num lugar de precarização. A mulher não é uma invenção do homem. Isso é uma construção ocidental. Dentro da filosofia africana, isso nem vigora. Então, acho que tu vai gostar bastante. Eu acho que pode te ajudar muito nas pistas dessa resposta. Eu vou pegar aqui o link, peraí, deixa eu procurar aqui e vou te passar. Não sei se eu te respondi. Sim, super. Muito obrigada. Obrigado, Lúcia. Professora, enquanto a senhora vai pegando o link, eu aproveito para
tomar a voz aqui da Mariane França. Ela diz o seguinte: saudações, Catiúcha, belíssima explanação, muito obrigada. Gostaria de fazer alguns questionamentos escritos. Estou com um problema no microfone. Quais são as estratégias que podemos usar como forma de legitimação da filosofia africana dentro do cânone filosófico tradicional, já que o meio acadêmico e filosófico é racista? E em qual posição devemos colocar os filósofos que destilaram o racismo em seus escritos e são considerados pensadores essenciais, como Kant em Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime? Então, devemos jogar o bebê fora junto com a água do banho? Obrigado. Bom, tem que colocar eles no lugar que eles são, né? No lugar de racista. Porque eles são racistas. Eu lembro que na minha defesa de mestrado, o professor falou assim, mas Heidegger não era um homem racista, Heidegger era um homem do seu tempo racista. E essa problemática tem que ser feita. Assim, a gente está falando de um autor que escreve que os negros têm que ser dispensados à paulada. Então, assim, nós precisamos... As suas teorias políticas, elas são teorias políticas que não serão invalidadas, mas tem que apresentar e questionar a problematização. Eu lembro no meu período de graduação, os professores viravam os olhos quando eu entrava na sala de aula, sabe? Diziam assim, lá vem chato. Porque eu sempre fui essa pessoa que eu não conseguia conceber isso. Assim. Então, primeira coisa, nós precisamos começar a apontar e precisamos reconhecer esse lugar racista que essas pessoas se colocavam. Sou professora da magistratura do Rio de Janeiro, né? E dou aula de Kant, dou aula dos contratualistas, dou aula de Montesquieu, e eu estou ali lendo essas pessoas e estou entendendo o que essas pessoas estão falando e estou entendendo a serviço de quem essas pessoas estão construindo filosofia. Né? A gente vai jogar tudo que o Kant fez fora? Não, não significa isso. Mas a gente precisa reconhecer o papel que esse pensamento tem, por exemplo, no Código Penal brasileiro. Quando ele desenha essa ética, quando ele desenha esse sujeito, quando ele impõe o seu imperativo categórico, ou quando você pensa, como diz o professor Charles Mill, é um contrato social, que na verdade é um contrato racial, isso tem um impacto significativo na pergunta que a Maria Francisca me fez. Então, você não pode simplesmente... Isso não estou dizendo que a gente não vai ler, não estou dizendo que a gente vai ignorar, porque tem contribuições que são importantes e válidas, mas tem que compreender de qual olhar, de qual lupa você vai colocar para ler. Né? Quantas estratégias, é isso, o epistemicídio é uma realidade. Eu estou num lugar de conforto hoje, 2021, no IFIX, mas nem sempre foi assim. Né? A primeira monografia na história da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a minha. Depois de passar por 6 orientadores, porque as pessoas simplesmente diziam que não existia filosofia. Então, nós estamos dentro de uma briga epistêmica, porque a validação da filosofia africana é a validação da humanidade dos povos negros, e o racismo é a estrutura, é a base que sedimenta toda e qualquer relação dentro do território brasileiro. E isso é só no Brasil, tá, gente? Isso eu posso afirmar para vocês. Eu já viajei para um bom lugar aí para falar de filosofia africana, e o Brasil... E Sueli Carneiro tem uma entrevista muito boa que ela fala sobre isso, sobre epistemicídio, que ela fala que, em primeira instância, ela é a primeira vítima do epistemicídio. Se jogar no Google epistemicídio, Sueli Carneiro, bem, esse vídeo é muito bom. Ela fala assim, que, quando ela se candidatou ao mestrado, a gente está falando de uma mulher que se candidatou ao mestrado em 79, e recentemente, conversando com ela, ela falou para mim que ela queria estudar Marcian Toa, que é um filósofo incrível de filosofia africana. Os professores disseram para ela que ela não poderia estudar Marcian Toa, que aquilo não era filosofia. Ela disse, ali eu entendi o que era epistemicídio, porque eu viajei para fora, e essa discussão estava numa efervescência muito grande, e nem sequer eram conhecidos pelos seus pares. Eu escrevi agora para o dossiê da CUT desse ano, sobre filosofia africana, e o meu texto se fala justamente sobre isso, sobre epistemicídio. Como o epistemicídio contribui, o epistemicídio na filosofia africana contribui para o aniquilamento do reconhecimento da ontologia do sujeito africano. O sujeito africano, leia-se as pessoas negras desse país, bem como as filosofias indígenas, bem como as mulheres. Se você tem um modelo de filosofia que é um modelo de filosofia estritamente ocidental, você sempre vai validar esse corpo. Por isso que o índice de feminicídio é enorme, por isso que o índice de morte na comunidade LGBTQIA+, é enorme, por isso que o índice de morte, o genocídio é uma realidade, porque a filosofia não quer discutir.
E aí eu gosto muito do que o professor Renato Nogueira diz. A filosofia é o bichinho de pelúcia do Ocidente. Ela brinca com todo mundo, mas não deixa que ninguém brinque com ela. Ela questiona tudo, só não questiona a si mesma. Então, é um problema grave que está nas instituições brasileiras. Eu escrevi um artigo com o professor Renato, quando ele me orientou no mestrado, não, quando ele me orientou na graduação, há 12 anos atrás, 12, 10, por aí. E nós fizemos um mapeamento de todas as universidades, todos os departamentos de filosofia do país. Só estudavam no Ocidente. Só estudam no Ocidente. Então, assim, a filosofia africana, ela é uma realidade. A filosofia... assim, reconhecer o papel da filosofia africana não invalida a filosofia ocidental, né? Agora, não dá para entender que a filosofia ocidental contribui para o pensamento hegemônico social, quando você desenha um único modelo de sujeito. O professor Renato tem um texto muito bom sobre isso, um livro muito bom, que é A Filosofia Africana e a Lei 10.639, quando ele traz que a filosofia não parte de uma perspectiva geopolítica de reconhecimento da filosofia, mas a partir de uma noção de uma egopolítica. Então, assim, tem muitas pessoas. Eu não tenho uma resposta fechada. Eu queria que todas as universidades desse país tivessem a oportunidade de ter o Gerumar, por exemplo, né? Onde você possa estudar sobre outras coisas. No IFIX, agora, a gente tem uma linha de pesquisa que se chama Raça, Gênero e Filosofias Descoloniais. Isso é um ganho, porque a gente precisa estudar raça, a gente precisa estudar as mulheres, sabe? Não dá para passar a vida inteira estudando as mesmas coisas, sabe? A vida inteira você ficando nesse processo, como diz o Mongobi Ramose, aí você está fazendo tudo menos filosofia. Você está a serviço de manutenção de uma filosofia que mantém um status quo hegemônico e que não quer se revisitar. E aí você está fazendo tudo menos filosofia. Porque todo ser que pensa produz filosofia. Nesse sentido, a filosofia africana nasceu em tempos imemoráveis. Todo ser que pensa produz filosofia. A filosofia não é e nunca será somente um atributo do Ocidente. Muito obrigado, professora. Bem, parece que nós estamos chegando no fim, não temos mais nenhuma pergunta, gostaríamos de agradecer. E eu gostaria só de aproveitar um pouco agora e ir no link, fazer um link com o que a senhora nos trouxe, falando, inclusive, como sua experiência como professora de magistratura. Eu tenho uma experiência com a filosofia que se dá no seguinte: desde a adolescência, vem de escola pública, né? Então, lá por volta de 2005, 2006, no Rio de Janeiro, eu estava prestes a ter minhas primeiras aulas de filosofia, porém, numa segunda, terceira semana de aula, a professora simplesmente sumiu, ela desapareceu. E depois nós ficamos sabendo que foi por conta de uma questão no Estado, tinha cortado a filosofia do currículo escolar, né? E foi um grande prejuízo, né, para os estudantes de forma geral. Os secundaristas fizeram protestos, inclusive, né? Mas, enfim. E lá, por volta dos meus 15, 16 anos, foi a primeira vez que eu senti, de fato, que o Estado tinha o poder de tirar alguma coisa de mim. Alguma coisa que eu estava realmente me identificando, que eu estava gostando, tanto que eu fiquei com aquela impressão, com aquele gostinho de quero mais, que só foi vir com a sociologia depois, lá no terceiro ano do ensino médio, já quase prestes a fazer o vestibular, eu tive que fazer alguma coisa que fosse me garantir um emprego depois, né? Enfim. Então, agora, na pós-graduação, estar estudando filosofia, para mim, é uma grande satisfação, e para mim é muito significativo ter feito a minha graduação na UFRJ, que foi a universidade onde o meu bisavô colocou as mãos para trabalhar, para construir, mas ele mesmo e nem os filhos tiveram a oportunidade de estudar, só o bisneto. Então, para mim é muito significativo, e mais ainda fazer a pós-graduação na PUC, que é a universidade onde o meu pai não teve condições de seguir com os estudos, e hoje, graças a muita luta e muita oportunidade,
Então, eu estou aqui para fazer a mediação dessa palestra, agradecer imensamente a senhora, aos companheiros que tivemos até aqui, e eu gostaria também de agora direcionar uma pergunta, né, que é a seguinte: muito provavelmente alguns colegas já estão dando aula ou darão em colégio, né, fundamental, ensino médio, e eu gostaria de saber da senhora uma pergunta assim, bem objetiva, bem prática mesmo. Como a senhora vê hoje, desde da defesa da dissertação no mestrado até agora, né, depois de renovar, seguindo a ideia do Kepler, né, esse cara velho, de renovar, como a senhora vê hoje, ou pensa atualmente para um futuro, a Lei 10.639, de 2003? Boa. Boa, né? Tem bastante tempo que eu estudei a lei, né? Eu estudei a lei na graduação e defendi o doutorado há 4 anos, né? O mestrado há 4 anos, porque, enfim, eu defendo o doutorado daqui a 2 meses. Então, estou nessa fase aqui. Isso aqui é muito rímel, meu amor, muito corretivo, porque... Tá linda. Por isso que tu fala comigo, eu te respondo 5 horas depois, assim, tá entendendo? É que eu estou nessa missão aí que... Mas, assim, a Lei 10.639, ela era a segunda pauta, em 1932, da Frente Negra, Frente Negra Brasileira. Eu falar Frente Negra Pelotense porque meu avô era da Frente Negra Pelotense, da Frente Negra Brasileira. Então, a pauta sobre a educação, ela sempre foi a pauta vigente para a população negra, né? E nós tivemos um avanço e a sua promulgação num governo progressista, né? Que era um governo que minimamente se comprometeu em reintegrar e colocar as pessoas negras no seu devido lugar, que é o lugar educacional. Então, hoje, né, eu vejo um esvaziamento da lei, porque a lei ela é federal, né? A lei ela é uma lei que ela tem obrigatoriedade, ela é uma lei obrigatória, mas ela não prevê ser sancionada. Então, existe autonomia dentro dos espaços educacionais para aplicar a lei ou não. E nós estamos na alta efervescência do racismo, né? Então, a lei ela é estritamente esgaçada, ela tem uma ausência muito grande, mas ela se mantém. Então, eu ainda vejo na lei 10.639 uma possibilidade de mudar o status quo vigente. Eu acredito ainda na lei, é um projeto muito incrível, embora a filosofia, né, ela não participa da lei, porque a filosofia ela entra com caráter de neutralidade, e na dissertação eu escrevo justamente sobre isso, que a filosofia ela precisa entrar na lei, ela precisa estar junto, né, não nesse lugar de neutralidade, mas nesse lugar que a filosofia se propõe a fazer, que é pensar e problematizar tudo, assim. Mas eu ainda vejo a lei 10.639 como uma possibilidade. Entretanto, a lei é do Estado e o Estado é racista, né? A lei é do Estado, o Estado é racista e o Estado não está nem um pouco, né, preocupado com a emancipação de ninguém, que está da população negra. E a lei é uma luta, é uma construção do movimento negro, desde a Frente Negra e muito antes, assim. Então eu vejo que a lei ela está parada, a lei ela está estagnada. Algumas escolas, mas primeiro que você já estava conversando com a Maia Gomes do Barracão, e eu perguntei, né, mas como que a senhora hoje está na escola? Ela disse assim, primeiro que nós temos a igreja dentro da escola, ensinar a lei pressupõe ensinar religião, porque as pessoas acham que ensinar África é ensinar religião. Então, tem alguns empecilhos, né? A gente está vivendo um dogma religioso, a gente está vivendo um governo genocida, a gente está vivendo um governo que não se responsabiliza com as pautas raciais. Então, assim, a lei ela sempre vai ter um sucateamento porque não existe um governo que se propõe. Aí a minha grande pergunta que eu devolvo, se a filosofia africana é pensar por universalidade, será que nós ainda vamos esperar o Estado? Se nós estamos dentro de uma ética individual que se pressupõe coletiva, será que ainda a gente vai esperar o Estado? Ou a gente vai cobrar efetivamente do Estado, né? Porque, assim, enquanto não tiver uma história é poder, enquanto não tiver uma história válida da população negra, a população negra continuará morrendo. Mas ela morre, mas ela também mata.
Isso é fruto desse descontrole social que nunca se comprometeu em dar conta das questões raciais. Então, mas eu vejo a lei das 1.639 ainda, que agora é 11.645, né? Como uma possibilidade real e, de fato, de entrar nas escolas, ensinar um novo olhar sobre a população negra e sobre a população indígena, né? E se eu for pensar o futuro, eu sempre digo, né? O futuro, ele é ancestral. Quem sabe olhar para trás nos ajuda a caminhar à frente. E a lei é essa possibilidade. Muito obrigado, professora. Acho que fica todo mundo, assim, faz o fechamento, né, desse evento de maneira primorosa, com chave de ouro, de verdade. Somos muitíssimos gratos pela senhora ter aceito o convite, mesmo em meio a tantos compromissos, né? E particularmente peço desculpa por qualquer inconveniente. Capaz! Desculpa por demorar, sabe? Imagina. Então, mais uma vez, só agradecendo aqui todos os colegas, tem alguns comentários de agradecimento também no chat, muito afeto, muito carinho das pessoas. Vou lembrar que todas as palestras foram gravadas, elas estão no canal da SAF, no YouTube. Quem quiser fazer contato também tem o site da SAF, tem Instagram, tem Facebook, quiser entrar em contato com algum dos palestrantes, enfim. Esse é o serviço que nós podemos oferecer para vocês e acompanhem até o próximo evento, né? E que sejamos guiados aí pelas ancestralidades, pelo bom pensamento. É isso. Muita gratidão, tenham todos e todas. Gente. Axé para nós, axé em nós. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.